Olá, sejam todos bem-vindos para esta videoaula. Esta videoaula, ela vem através do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ela faz parte de um projeto que foi contemplado pelo PROAC Direto, número 40.221. Tem como tema principal o Oeste Paulista, sua cultura e história, tá bom? Para que esta videoaula seja agradável, nós vamos dividi-la em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos tratar a respeito da formação do povo brasileiro. Então, nós vamos começar do macro, de Brasil, né? Vamos tratar de povo, de formação do povo, consequentemente de formação cultural, e depois nós vamos para o micro, que seria então a região do Oeste Paulista, historicamente assim conhecida, na geografia nordeste do estado de São Paulo, tá bom? Então este é o nosso primeiro vídeo da série de 3, como nós vamos tratar a respeito da formação do nosso povo, e como nós vamos tratar a respeito da formação da nossa cultura, então nada mais representativo do que nós fazermos esta abordagem com base na grandiosa obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, do grande sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro, ok? Então nós vamos começar deste macro, vamos falar um pouquinho do nosso povo, da formação cultural, sempre com base na obra do Darcy Ribeiro. É importante ressaltar isso, pois esse é um assunto gigantesco e com várias vertentes de entendimento. Então, já estou deixando claro aqui para todos que irão ver esse vídeo que a nossa vertente de entendimento, a nossa linha teórica é o Darcy Ribeiro, tá bom? Vamos lá então, né? Quem foi Darcy Ribeiro, tá? Darcy Ribeiro, mineiro, nascido em Montes Claros, lá em 1922, né? Então, Darcy Ribeiro já nasce já na década da Semana de Arte Moderna, né? E vai falecer em 1997. Ele foi antropólogo, né? Ministro da Educação lá do governo Jango, em 62, criador da UNB, foi o primeiro reitor da Universidade Nacional de Brasília, obteve outros cargos políticos no Brasil e fora do Brasil, e grande membro da Academia Brasileira de Letras. Grande parte dos estudos voltados do Darcy Ribeiro foi sempre para educação e cultura. É bom lembrar que a nossa lei atual sobre educação recebe o nome Lei Darcy Ribeiro, em homenagem a ele. Escritor de inúmeros livros, mas a maioria deles é voltada para a formação étnica, cultural do Brasil, do povo brasileiro. Por isso que eu escolhi Darcy Ribeiro para então delinear o decorrer dessa nossa pequena aula. A sua obra, O Povo Brasileiro, que é o que nós vamos tratar neste vídeo, tá? Ele publica em 1995. É uma obra síntese. Síntese do quê? Dos estudos de antropologia que ele está fazendo. É considerada, digamos, a obra síntese ou a obra final do Darcy Ribeiro. Nesta obra, ele vai procurar retratar a formação do Brasil, formação do povo brasileiro. Todo povo tem uma cultura. Ou melhor dizendo, a cultura é a expressão de um povo. Então, assim como ele tenta retratar a formação de um povo, então ele também tenta retratar a formação cultural. Consequentemente, ele retrata a história da formação do nosso Brasil. Basicamente, na sua obra, ele traz uma perguntinha do qual ele tenta responder em toda a obra, né? Por que o Brasil não deu certo? Ou por que o Brasil deu certo? E a resposta está em nosso povo. Muito bem. O prefácio do Darcy Ribeiro, tá?
prefácio, eu destaquei aqui um pequeno trecho, do qual faço questão de ler para os senhores, tá bom? Então veja só, escrever este livro foi o desafio maior que me propus, diz o Darcy Ribeiro. Ainda é. Há mais de 30 anos eu o escrevo e reescrevo, de maneira incansável. O pior é que me frustro quando não o faço, ocupando-me de outras empresas. Nunca pus tanto de mim, jamais me ofereci tanto como neste empenho, sempre postergado, de concluí-lo. Hoje, o retorno pela terceira vez. Isto se só conto aquela primeira vez em que o escrevi e completei, e a segunda em que eu reescrevi todo, inteiro, esquecendo as inumeráveis retomadas episódicas e inconsequentes. Ultimamente, essa angústia se aguçou, porque me vi na iminência de morrer sem concluí-lo. Fugi do hospital, aqui para Maricá, para viver e também para escrevê-lo. Não é à toa que esta é vista como uma obra síntese de Darcy Ribeiro, né? Parece, quando você pega o livro, folheia o livro, vai ler o livro, e aqui fica um convite a todos, você consegue sentir toda a vida do autor ali naquelas páginas. O livro do Darcy Ribeiro é um livro de muitas páginas. É um livro grosso no sentido teórico, antropológico, sociólogo, mas também ele tem muitas páginas. Então não daria para eu fazer um vídeo aqui do livro todo. Então eu vou fazer algumas citações que diz respeito ao nosso trabalho e que vai dar base para os outros 2 capítulos das nossas aulas. Vou pegar o capítulo 3, onde ele fala sobre a gestação étnica, né? Étnica, gestação do nosso povo. Sabe por que é importante étnica, pessoal? Porque quando você fala em povo, a gente não se fala em raça, a gente fala em etnia, né? Então, a criação, a formação da nossa etnia. O capítulo 3, o processo sociocultural. E o capítulo 4, os Brasis. Os Brasis, na nossa história, né? Então, nós não temos apenas um Brasil, nós temos vários Brasis. Então, como ele se formou, como ele foi criado, como ele foi gerado. Vamos ver aqui nos próximos itens. Aqui. Olha só. Gestação étnica. Gestação étnica. Ele tem lá no capítulo 2, o criatório de gente. Trouxe 3 conceitos para a gente analisar. Conceito 1, conceito de cunhadismo. É aquele que incorpora o estranho à sociedade. Com a entrega de uma moça índia, tornou-se um grande modo de conseguir mão de obra para os portugueses. Fui num exemplo do livro. Todo mundo aqui tem um cunhado, não tem? Cunhado é parente, né? Cunhado é parente. Poxa, tem gente que fala que cunhado não é parente. Tem gente que faz brincadeiras com cunhado, né? Deus me livre do meu cunhado. Então, o que seria esse cunhadismo? É o modo da gente se incorporar à sociedade. Foi uma estratégia que veio para o Brasil com os portugueses e foi uma estratégia também do nosso povo nativo de se incorporar aos portugueses. Olha só que interessante, quando esse português, que era o novo, que era o de fora, chega no Brasil, era muito comum uma moça indígena, de uma tribo indígena, ser oferecida aos portugueses. Isso era comum, tá certo? Mas também se tornou comum a própria prática pelos portugueses de fazer isso com outros. Então, a ideia aqui é a incorporação do estranho à sua sociedade. Já ouviram falar que o brasileiro é um povo acolhedor? Que o brasileiro é um povo que vê todos como se fossem próximos a si. A gente abraça mais, nós nos aproximamos mais, não é mesmo? Tenta, por exemplo, cumprimentar um nórdico, um inglês, da mesma maneira que você cumprimenta aqui no Brasil. Já é mais estranho. Então, aqui é a ideia da aproximação, tá bom? Bem, lá no governo geral, que é uma fase política, tá certo, do nosso Brasil, houve um combate a isso.
Por que houve um combate a isso? Porque aqui o português já politicamente já se instalaria no Brasil e já colocaria o quê? Essas terras são minhas. E eu quero a distância de você. Então, o primeiro momento foi da aproximação. O segundo momento se afasta que a terra é minha. Posse, propriedade privada. E o terceiro momento é o da escravidão. Ali já é marcando a partir do século XVI, né? Esses jesuítas tiveram um papel fundamental nessa escravidão, no que diz respeito na catequização do índio e, consequentemente, na submissão do mesmo. E depois, esses jesuítas, buscando um objetivo maior, que era o de ter mais fiéis, acabaram por proteger com o interesse de catequizar esses índios, e os mesmos vão acabar sendo substituídos por uma outra mão de obra escrava, e aí chega ao Brasil o negro africano. Então, aqui nós temos a criação inicial da nossa gente. Primeira característica, aproximação, cunhadismo. Segunda característica, se afasta, né? Se afasta. E terceira característica, vamos utilizar essa mão de obra indígena como escrava, tá certo? Nessa utilização como escravidão, logo no início, o jesuíta tem um papel fundamental. Qual é? É ele que consegue, primeiramente, o domínio sobre o índio, fazendo o quê? O processo de catequização. Depois, ele vai observar, então, que é necessário catequizar, e para isso eu preciso protegê-lo da escravidão. Assim sendo, esse índio vai ser substituído pelo negro africano. Também não só por conta disso. Será substituído também, pois o negro africano era mais lucrativo para a empresa portuguesa de colonização. Beleza? Muito bem. Mudando aqui. Aqui. Ainda na gestação étnica, moinhos de gastar gente, é um outro subtítulo ali. Você tem os brasilíndios, ou mamelucos, responsáveis pela expansão do domínio português, terra adentro. Quem são mamelucos? É a mistura, já é o início da mistura. Português, índio, brasilíndio, né? Ou mamelucos. Esses brasilíndios, o português aprendendo com o nativo aqui, é responsável pela infiltração no território brasileiro. Depois, o afro-brasileiro, contingente fundamental de mão de obra para a produção do açúcar. Aqui nós temos a entrada do negro africano, que será escravizado, a maior migração obrigatória da história. Esses negros foram trazidos da África de forma obrigada para o Brasil, para trabalharem e grande parte morrerem de tanto trabalhar como escravos. E aqui você tem um contingente de fundamental importância. Vou citar as palavras do padre Antonil, que dizia que o negro passou a ser os braços e as pernas do Senhor. Agentes da expansão da língua portuguesa. E aqui nós... Veja, se eu tenho brasilíndios, se eu tenho afro-brasileiros como agentes da expansão da língua portuguesa, então aqui a gente já entende o porquê que o nosso português é tão diferente quanto do que o português lá de Portugal, né? Porque nós recebemos influências tanto da língua nativa, o tupi, quanto da língua que os africanos trazem de algumas regiões da África para cá. E os neo-brasileiros, núcleos, que depois inicialmente seriam as vilas, e depois aqui seriam as cidades, formando assim ali já regiões políticas, administrativas, cujas ações de cada um será determinada até pela sua etnia. Por exemplo, nas vilas coloniais existiam as câmaras municipais que organizavam toda a rotina da região, da localidade, e nelas só poderiam participar os homens bons. Quem eram os homens bons? Branco, cristão barra católico, né? Católico, e escravocrata. Esses eram os homens bons. Consequentemente, a grande maioria deles eram senhores de engenho,
produtores de açúcar, início da colonização brasileira. Muito bem. Daí vem brasileiros. Surge a partir da diferenciação dos primeiros núcleos de neo-brasileiros. Quem eram considerados brasileiros? Mamelucos, os crioulos nascidos aqui, ou seja, aqueles que não eram índios, europeus e negros, mas nascidos no Brasil. É muito importante aqui, porque veja só, aqui você tem o início do ser e conhecer e ter a ideia de ser brasileiro. A coincidência do povo brasileiro começou a ser notada a partir de um grupo exótico ambínguo, como o letrado. Exemplo, Frei Vicente do Salvador. Olha só, onde nasceu o brasileiro, né? Porque, veja, o negro que veio da África é brasileiro? Não, ele pode ser angolano, por exemplo. Muitos negros vieram de Angola. O índio é brasileiro? Não, ele não é brasileiro, porque quando aqui existia um índio, não existia um Brasil. Ele era conhecido como Brasis. Inclusive, Darcy Ribeiro diz que o nome Brasil vem de Brasis, dos homens que tinham cor de brasa, mas eles nunca foram vermelhos. Eles pintavam a pele de urucum. Por isso ficava a cor de brasa. Então, Brasil pode ser que não tenha vindo do pau-brasil, mas sim dos Brasis, né? Eles eram brasileiros? Também não. Então, da onde vem a ideia de ser brasileiro? Vai vir, então, da mestiçagem entre eles. Vai ser do filho do brasileiro com o índio. Ou do filho desse negro escravizado que nasceu no Brasil. Esse é o brasileiro. E aqui a gente começa a ter a consciência do que é ser brasileiro. E já no início do século XVII, final do século XVI, você já tem as primeiras pitadas do que seriam ser brasileiros. Algumas revoltas que aconteceram no Brasil demonstram o sentido de ser brasileiro, que são as revoltas nativistas. Ok? Muito bem. Olha lá. Bragos e ventres. Desindianização. A população indígena, na chegada do português, girava em torno de 5 milhões. Genocídio, principalmente através de doenças. Índios morriam de gripe. Tá? Trabalho forçado, escravidão. Um incremento prodigioso. 57 mil habitantes em 1584. 500 mil habitantes em 1700. 5 milhões em 1800. Os ciclos econômicos trazendo mais e mais pessoas para dentro do Brasil, como, por exemplo, o açúcar no Nordeste e depois a mineração ali em Minas Gerais. O estoque negro. Tornaram-se, a partir do final do século XVI, o grande negócio para a época. Ali está o grande lucro capitalista de Portugal. Pessoal, não existia lucro maior do que a compra e venda de seres humanos. Triste falar isso, né? E é por isso que o negro africano substituiu o índio. Tá? Não foi apenas para catequização. Ou, pelo que se conta as mentiras por aí, que esse índio ele não sabia trabalhar, ou era mais fraco, nada disso. É que ao escravizar o índio, a metrópole portuguesa não ganhava nada com isso. Agora, com o negro africano, esse comércio era muito lucrativo. Os processos sociocultural. Então agora eu fui para o capítulo 3, né? Aventura e rotina. Guerras no Brasil, né? Guerras, muitos conflitos no Brasil. Exemplo, Confederação de Tamoios, a Guerra dos Cabanos, a Guerra de Palmares, a Guerra de Canudos. O Brasil sempre teve vários conflitos com causas sociais, socioeconômicas, políticas, étnicas, tá? Outra, a empresa Brasil. A empresa Brasil. Existe uma empresa capitalista que foi responsável pela colonização do Brasil, pela formação do Brasil. Essa empresa era liderada por Portugal. E era uma empresa muito simples, baseada na mão de obra escrava, muito barata, né? O negro é mais rentável, o índio menos rentável. Dentro dessa empresa existiam as grandes empresas que eram exportadoras, então, por exemplo, o engenho de açúcar, ou, por exemplo, a mineração. Existiam as micros, que era para subsistência, produção de alimentos aqui dentro. Chegamos, então, no seguinte avaliação. O Brasil foi economicamente, pelos latifúndios, de alta rentabilidade, com a mão de obra barata e escravocrata. Sim, deu muito lucro. Mas para quem? Para a metrópole.
Porque aí, então, eu vou buscar um outro, um historiador aqui, para somar com o Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior. O que ele dizia? Essa empresa, ela tem a obrigação, tem o objetivo de dar lucro para a metrópole. A colônia nasce para dar lucro para a metrópole. Muito bem. Aqui, uma urbanização sem planejamento. Os portugueses nunca planejaram a urbanização do Brasil. Tem cana-de-açúcar. Beleza, então funda cidades e vilas lá. É necessário aqui produzir gado para subsistência, então monta uma outra vila, uma outra cidade lá. Né? O processo de industrialização, urbanização, vai se intensificar só no século XX. Nós estamos aqui no século XVI. Essa urbanização caótica, veja, por exemplo, Ouro Preto, se você tiver a oportunidade de ir para lá. Ruas, descidas, subidas, ruas sem saída. Mas por que tudo isso? Que estranho, parece que eu estou dando a volta e não saio do lugar. Sim, foi assim. Encontrou uma mina aqui, faz a cidade até lá. Outra mina lá, a cidade vira e vai para cá. E assim sucessivamente. Né? Então, a cidade nunca foi a grande preocupação dos portugueses. Elas não vão comportar, tá certo? As pessoas, elas vão servir como entrepostos comerciais, no máximo. Cito, por exemplo, a importância da cidade de Recife, tá? Inclusive, aqui está a falta de organização dessas cidades, aqui está o início já de um processo de deterioração urbana que nós sentimos hoje, e muito dessa deterioração que causa problemas sociais urbanos, como, por exemplo, crimes, violência, tem como origem aqui a formação do nosso país. Classe, cor e preconceito. Fundamental importância, né? Parece que essas três coisas parecem estar sempre ligadas na história do nosso Brasil, né? Então, veja, o poder está na mão da classe dominante. Eles são de menor número. E são o quê? São brancos. Era do colonizador, tá? E aí, você tem a maioria que é oprimida. Essa maioria oprimida, o que ela é? Não branca, negro, né? Indígena. Aqui isso já gera revoltas. A relação entre essa minoria que domina e a maioria que é oprimida já causa um distanciamento social, tá? E esse distanciamento social, ele é visto em todos os âmbitos. A gente traz isso para os dias de hoje. Ele é visto no âmbito urbano, das localidades, da onde vive, visto nas escolas que frequentam, visto no acesso à cultura, visto no acesso à alimentação e assim por diante. E hoje, se você observa uma maioria oprimida, negra, e uma minoria da elite branca, e isso qualquer IBGE pode nos demonstrar, é simplesmente retrato de uma formação cultural. Bem, nesse processo cultural, assimilação, raça e cor, né? Você vai ver um aumento de brancos e pardos e um baixo crescimento dos negros no período de 1872 a 1990. Lógico, 1888 é o fim da escravidão. A partir de 1850 não entra mais escravos no Brasil devido à Lei Eusébio de Queiroz. Entrava-se apenas de maneira ilegal, tá certo? E vai ocorrendo a miscigenação e essas coisas vão se transformando. Então o Brasil, que começou basicamente branco europeu, indígena, que era conhecido, era chamado como negro da terra. E o negro africano, agora, a partir de 1872, você já consegue observar, devido à miscigenação, a formação de outras matrizes. Você já vai ver na mistura do branco com o índio, do branco com o negro, do negro com o índio. Tá? Mas, brancos versus negros, gerando aí preconceito, forte preconceito de brancos e negros, ao passo de querer moldar o mulato, claro, como branco, miscigenação discriminatória, isso daí vem vindo. Hoje, por exemplo, você conta com uma população brasileira através do censo 50% de negros. Hoje o negro já consegue se identificar como negro, mas há pouco tempo atrás não era bem assim. Muitos exemplos podem ser dados. Muitas pessoas, por exemplo, que são nitidamente negras, mas que no seu registro civil constam como brancas. Muitas vezes porque não se identificam, não querem se identificar, têm vergonha.
né? Ou aquele negro que quer ser branco, ou até o negro que, devido à ascensão social, também quer ser branco. Hoje em dia, isso é uma discussão que está em pauta. E então, Darcy Ribeiro fica mais importante ainda nesse momento, tá? Bem, além disso, a partir de 1872, a partir de 1850 já, você já tem a entrada de imigrantes no Brasil. E aí isso vai ficando, aos poucos, ainda mais miscigenado. Bem, sendo assim, aqui no processo cultural, ainda no capítulo 3, você tem lá ordem versus progresso. Termo anarquia original. Projeto colonial cresceu de forma desgarrada, Portugal estava lá longe. O colono, agindo longe da vontade oficial lá de Portugal, vai acabar colocando no Brasil suas próprias regras. O arcaico e o moderno. O domínio da classe dominante se mantém ao longo dos séculos, com pequenos ajustes para dessa manutenção. Então, se você olha no Brasil no século XVI, o dono da terra, seja um capitão donatário, né, que não era dono ainda de ter, ele tinha o domínio, tinha a posse, mas não podia vender a terra, mas comandava aquela terra. Branco. E você vê hoje um Brasil ainda retratado pela sua aristocracia, com grande poder sobre a terra, branca. Tá certo? Então você vê um domínio de classe dominante que se passou pelo tempo. Transfiguração étnica. O Brasil passou e ainda passa por uma grande transformação do seu povo. Nós somos um povo, e o português já era um povo propenso à miscigenação. O português não tinha nenhum tipo de obstáculo à miscigenação, diferente de outros povos. Se você pega povos nórdicos, por exemplo, povos que colonizaram também regiões, povos mais do norte da Europa, esses não querem se miscigenar. Já o português não via nenhum obstáculo nisso. Bem, aí nós entramos no capítulo 5, que aqui então a gente vem o crioulo, o caboclo, o sertanejo, o caipira e o sulino. Aqui é resultado da miscigenação do branco, do negro, do índio e dos imigrantes, que eu passei nos outros 2 capítulos. Então aqui eu vou dar uma grande dica para vocês, vai ficar aqui alguns links que a gente pode pôr na descrição aí do vídeo, tá certo? Vai ficar na descrição do vídeo. Você tem um documentário, se não me engano, feito pela TV Cultura, que vai falar a respeito destas matrizes, do resultado dessa miscigenação. Cada link desse fala de um determinado ponto, tá? Assistam, assistam. Além de ler o livro do Darcy Ribeiro. Nós, aqui do Nordeste de São Paulo, ou do Oeste Paulista, vamos falar muito do caboclo. Vamos falar muito aqui do crioulo. Vamos falar muito porque fazem parte do nosso povo, tá? Então vamos lá. E do caipira, né? Com certeza. Olha só, o crioulo. Processo de formação histórica de matriz africana, né? Principal atividade econômica que formou essa etnia aí, o açúcar. O negro adaptou-se facilmente a esse sistema escravocrata, e aqui nesse termo, adaptou-se facilmente, é um termo utilizado pela obra. Influências, trouxe para o Brasil religião, como Umbanda, dança, lutas, como a capoeira. Queda do sistema escravocrata, fazendo com que o crioulo buscasse as cidades com mão de obra livre. E aí ele não encontra. E aí ele vai ficar onde? Vai concentrar-se aonde? Nas periferias das cidades. Então vejam como nós somos resultados da nossa história, dessa formação histórica. O caboclo, miscigenação de índio e portugueses, localizado inicialmente lá na Amazônia, mas depois ele vem entrando por todo o Brasil. A chegada do europeu com as suas doenças dizimou grande parte dos índios daquela região. Ciclo da borracha, mais tarde lá no século XIX, também degrada um espaço daquela região amazônica, mas então eles são obrigados a sair dali e vão se infiltrando em outras regiões do Brasil e trazem consigo o tupi, a agricultura organizada, o turismo e tudo mais que a gente pode ver nos dias de hoje. O sertanejo. O sertanejo está ligado ao gado, no interior do Brasil, no nordeste do Brasil, entre aspas, um pedaço mais sofrido do Brasil.
sem grandes riquezas, apenas o sol, estou buscando também na obra. Os ameríndios, brancos e mestiços moldaram essa etnia. Ameríndio é o índio da América. Surge a figura do coronel, do coronelismo lá no Nordeste, no latifúndio, religião rodeada de misticismo, tá? Então nós temos, por exemplo, no Nordeste, Frei Caneca, nós temos no Nordeste aí a Guerra de Canudos, tá? Com outros messias aqui em pauta. Influência na poesia popular, nas roupas, no espírito de resistência, na forma de comer, na forma de falar. Temos muito disso aqui no nosso Oeste Paulista também, tá certo? O caipira, aí essa é a nossa essência, aqui do Oeste Paulista. Nós somos o caipira, né? Resultado ali dos primórdios da colonização de São Paulo. É o português com índio. Falaram muito tempo o tupi, muito tempo o tupi. Né? O tupi já foi a língua mais falada do estado de São Paulo. E hoje a única universidade que se fala, que tem um curso de língua tupi, é a USP em São Paulo. Formação caracterizada no ciclo do café, principalmente, levou o caipira, caracterizou o interior do estado de São Paulo e também a nossa região. Com a Revolução Industrial, eles se alastram aí por São Paulo. Festas, modo de vida, música são suas características. Os sulinos, na região sul, missões jesuíticas, gado, tá certo? E por último aqui, a gente vai fechando essa primeira parte da aula e na segunda parte a gente vai falar do caipira. Aí a gente já vai se aproximar no Oeste Paulista. Então nós tivemos nessa primeira parte um geral, peguei o livro do Darcy Ribeiro para falar, olha, tá aqui, estou falando com base nisso. Não é toda a obra do Darcy Ribeiro que foi citada, imagina, não é nem 1/10 da obra do Darcy Ribeiro. A obra é muito densa e magnífica. Fica a dica para lerem e verem os vídeos que vai ficar na descrição. Até o próximo vídeo com o tema O Caipira.